Olá, você está no AbraCast, o podcast do Abra Fat Show, que nesta edição, em 2023, nós estamos na maior edição de todos os tempos. E a minha alegria em receber aqui neste programa o grupo OCQ. Quero cumprimentar a eles que estão aqui representando esse grupo, que é um grupo fantástico, um dos destaques aqui do nosso evento. Muito obrigado pela presença, Francisco, Filipe e Ana Bárbara. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Sempre um prazer. Obrigado. Nós que agradecemos a presença de poder estar aqui. E nós já conversamos no Esquenta do Abra Fat Show, né? Ana Bárbara esteve lá conosco, junto com o Marcos, e foi um programa muito marcante, porque trouxe o know-how do grupo, né, para o mercado, foi um conteúdo muito interessante. Eu tenho certeza que você que nos acompanha também vai gostar desse novo bate-papo. E aí, eu quero começar contextualizando um pouquinho com você sobre a importância do Grupo OCQ. Hoje o Grupo OCQ é um grupo de empresas do setor químico e também petroquímico, um dos maiores da América Latina. Como é que é, Francisco, chegar com um grupo desse tamanho ao Abra Fat Show 2023? Bom, para nós é uma alegria muito grande estar na Abrafat, porque nós começamos, né, no setor de adesivos, a Oswaldo Cruz, e na sequência com resinas para tinta. Então, a Abrafat faz parte do nosso nascimento, né? Então, depois de 39 anos de grupo, estar aqui na Abrafat é realmente muito feliz, e com o grupo maior, e neste ano com a maior aquisição do grupo, a L. Queiroz. Então, realmente, para nós é assim, muito, muito prazeroso. E como é que foi o início dessa trajetória de sucesso até vocês chegarem um grupo com esse porte, com essa representatividade toda, Francisco? O início eu trabalhei, faço até questão de dizer que eu trabalhei na ROT, fui um funcionário da ROT. Então, as coisas no Brasil são possíveis, né? O empreendedorismo é possível, né? E quando eu estava na roda, eu notei que havia um mercado de adesivos especiais, que havia algumas empresas que exploravam, mas a exploração era muito pequena, só para alguns setores. E na realidade eu saí da roda e montei a Oswaldo Cruz com essa ideia desse mercado. Começamos pelos adesivos especiais, pelos adesivos, e aí que as tintas entram na nossa vida, logo com 2, 3 anos da empresa, né? E aí foi se formando todo o grupo. Fomos entrando em outras resinas, em distribuições de químicos, em outras áreas do setor químico, e hoje somos constituídos por 21 empresas. Né? É um grupo gigante, né? Quero saber agora do Filipe e da Ana Bárbara, como é que é fazer parte da diretoria de uma empresa tão robusta quanto essa, um marco aqui na América Latina, Filipe? De fato, é algo muito desafiador, é a primeira palavra que me vem na mente. Mas ao mesmo tempo muito gratificante, bem ou mal, né? Nós, por sermos da família, a gente acompanhou grande parte da trajetória da companhia, nem que fosse em casa, né? O Francisco sempre foi uma pessoa uma pessoa muito extrovertida, gosta de conversar e gosta de contar, e sempre gostou muito de explicar, de fato, como ele enxergava o mundo de uma certa forma. Então, dentro de casa, a gente já viu boa parte do crescimento e das coisas acontecendo. Mas trabalhando, a gente, de fato, pelo menos eu, né, percebo que tudo era verdade, mas eu não imaginava que dava tanto trabalho. Né? Então, é muito interessante. Teve que ir lá conferir na prática, né, Felipe? Exato. Mas é muito gostoso, porque, pelo menos do nosso lado, é muito interessante poder ajudar a transformar, ajudar a fazer as coisas acontecerem, buscar novos negócios, buscar novas estratégias. Então, bem ou mal, eu pelo menos sinto, e até graças à gestão dele, do Domingos, né, do Marcos, do Júlio, de toda a família e de outros diretores, que você sempre tem espaço dentro do Oswaldo para criar, para ir atrás, para buscar. Então, eu já sinto que um pouquinho da Oswaldo eu já ajudei a criar, ajudar a fazer. Então me dá muito orgulho também sobre isso. Muito desafio, muito trabalho, muita atenção, muita discussão, muita coisa para ser pensada, mas ao mesmo tempo é muito gratificante você poder ver que as suas ideias são levadas a sério, as pessoas dão atenção e que as coisas acontecem. É um lugar que as coisas acontecem.
Então isso é muito bacana. Muito bem colocado isso por você, Felipe. Eu vou trazer aqui para Ana Bárbara, porque eu me lembro que na fase do Esquenta, quando ela esteve lá conosco, ela falou: João, você precisa conhecer o Francisco, ele é uma atração à parte no Abrafat Show. Eu falei: mas será que a gente vai conseguir trazê-lo para o estúdio, para gravar uma entrevista de tanta gente, né, que ali o cerca? Gostaria que você reforçasse isso, como é que é não só a contribuição, né, do seu pai para a empresa, mas para o mercado todo, né? Sim. Acho que na Abrafat a gente consegue notar muito isso, né? O quanto as pessoas buscam por ele. Nossa, nessas primeiras horas da Abrafat eu já vi: Francisco, eu quero te apresentar fulano, quero te apresentar ciclano. E eu acho que é muito legal, até com a aquisição da L. Queiroz, a gente conseguiu, acho que, perceber o peso que a gente tem no mercado, e principalmente a figura do Francisco, mas a do grupo como um todo, o quanto impactou também quando saiu a notícia, como todos já estavam sabendo, e o quanto movimentou, né, do segmento químico. Todos os nossos movimentos movimentam muito fora também. Né? Tá todo mundo de olho na Oswaldo Cruz para saber o que é que vai acontecer. E o que dá para perceber, Francisco, é que há uma grande sinergia entre todas as empresas que compõem o grupo, né? Nesse sentido, eu gostaria de saber de você quais foram as estratégias e análises para a construção desse rico conglomerado de empresas que hoje representa aí o Grupo OCQ. Vou até atrasar um pouquinho, ir lá para trás um pouquinho. Quando nós começamos na realidade, a ser empreendedores, logo após Oswaldo Cruz, e fomos montando outras empresas no ramo químico, nós também acabamos montando algumas empresas que não eram do ramo químico, né? E logo depois de alguns anos, e chegando em 2010 eu acho que nós tomamos uma atitude muito importante. Nós tomamos uma atitude de não ter mais negócios não químicos. Nós só temos um braço, que é o Forte Banco, que é um braço financeiro do grupo, que presta serviço a clientes, mas na realidade não é uma empresa química, né? É uma ferramenta de trabalho. E a partir daí passamos a focar, vendemos alguns negócios que não eram da área química e passamos a focar só em negócios químicos e criamos realmente essa estratégia que você está perguntando. Mas uma primeira mudança é somente focar o químico. Aí começou a estratégia. E dentro dessa estratégia de só focar o mundo químico, e por quê? Porque se nós irmos para uma área metalúrgica, para uma área como nós tivemos até de revendedor, de concessionárias de automóvel na época, não era o nosso negócio. E nós somos químicos, isso tudo estava dentro da gente, né? Nós nascemos vendedores no setor químico, eu aos 17 anos, são 45 anos, hoje tenho 62. Então o ramo químico para mim era mais fácil de entender, as variações de preço, as variações mercadológicas, falta, sobra. Então isso nos outros ramos eu não entendia. E aí venho desse não entender que eu comecei a entender quais eram as nossas fortalezas. Então eu tenho uma fortaleza, eu entendo que o produto vem do propeno, vai para o ácido, vai para o acrilato, vai para o acetato, e a partir daí a gente começa a entender que a gente tinha um valor na área química, e aí começamos a entender, e os negócios apareciam para as sociedades principalmente, onde a gente entendia qual força comercial, qual força técnica, qual força motriz de venda, o que a gente pode somar. Em nenhum dos negócios que nós entramos com sócios, ou mesmo sem sócios, se não tivesse algo que fosse comercial, técnico, algo que somasse, nós não entrávamos. Porque entrar para dividir é sempre Se o bolo ficar do mesmo tamanho, né? O bolo fica do mesmo tamanho. A pessoa que tinha 100% vai ficar com 50%, não. Nós temos que entrar para quadruplicar, porque a pessoa que vai ter 50% vai ter 100%, ou 38% vai ter 76%. Então isso foi feito sempre muito nisso. Nós mesmos fomos honestos com os negócios, onde, esse negócio só vai crescer 30%. Então não vale a pena ter um sócio. Isso também, nos nossos colaboradores e quem trabalha conosco, teria que ter algo motivacional. Principalmente a gente trabalha muito que seja algo motivacional, né? Não dá, sem motivação você não chega a lugar nenhum. Desde a área comercial, na área técnica, na área de logística. A área de logística está longe. Sim, mas tem que ter um motivacional também. Então acho que isso foi sempre muito parte da gente em criar, entrar negócios, que motivasse as pessoas, né? E acho que até a parte da sinergia, o trabalho sempre foi... É curioso, porque conforme a gente foi entrando em outros negócios, talvez assim, em outros lugares da cadeia,
você já começa a perceber como tem certas características que são diferentes. Então, pelo menos chamando aqui de primeira geração de negócios que a gente investiu, eles tinham muito a nossa cara, muito a nossa forma de ver. Obviamente, e acho que esse foi o grande desafio da OCQ depois, que foi justamente conseguir entrar em outros negócios da cadeia, tanto da indústria de transformação quanto da indústria petroquímica agora com a L. Queiroz, ou mesmo com distribuições de produtos petroquímicos, e entender essas tendências, entender como o mundo funcionava. Então, foi um pouco essa visão de sinergia. Primeiro a gente tentou entender negócios que eram muito similares aos nossos, então até dando exemplos, né? PVA, resinas PVA-C, depois fazer resinas acrílicas, eram praticamente os mesmos reatores, visões de cadeia muito parecidas, distribuições muitas vezes de produtos muito sinérgicos, e aí depois disso a gente foi abrindo para outras partes da cadeia, que aí trouxeram outros desafios, né? Outras visões, e acho que até então a gente tem sido bem sucedido e entender um pouco essas diferenças. Mas, e acho que também um ponto que o Francisco quis passar é muito, na nossa cabeça, pelo menos tem um certo limite, né? Então, dá para entender um negócio de automóveis? Dá. Mas aí não tem nada que conecte, não tem nada que você consiga, como que eu posso dizer, não tem nenhum atalho que você consiga ter. Uma matéria-prima igual, um cliente em comum, praticamente nada. Então, o caminho de conhecimento desse negócio é muito longo. Então a gente sempre preferiu entrar em negócios que tivessem alguma sinergia comercial, na matéria-prima, produtiva, tecnológica, o que fosse, para que fosse quase um atalho, né? Mais assertivo. Exatamente. E eu acho que com isso que o Francisco falou, que a gente começou a entender as nossas fortalezas, a gente também começou a se posicionar diferente, porque antes o grupo era muito mais low profile, né? Fazia essas aquisições e era muito empreendedor, mas a gente era sempre mais quieto nisso, não contava tanto. Eu acho que depois que a gente entendeu as nossas fortalezas, a gente começou a se posicionar como realmente uma plataforma de alavancagem de novos negócios e também como um grande conhecedor do segmento químico. Então hoje a gente acredita que no Brasil nós vamos ser o grupo, né, as empresas que mais vão poder falar sobre química, trazer conteúdo sobre química, e também adquirir novas empresas. Então mudou também a nossa forma de se posicionar e de se colocar depois que a gente entendeu as nossas fortalezas, né? Agora, entendendo as fortalezas e também as diferenças, dá para afirmar então que o grupo, as empresas que compõem o grupo, elas se complementam. Sim, com certeza. Sim. E esperamos que as que virão também, né? Olha, mercado, você que está nos acompanhando, olha o Francisco aqui já dando um direcionamento. Tem isso, né? Tem que entrar para ganhar, né, Lógico, Francisco? não, e completo, na química principalmente, o portfólio nunca está completo, né? Tem isso muita mesmo. coisa para crescer. Muito a conquistar, né? Isso, exatamente. E também tem uma coisa, assim, tem uma... É engraçado, assim, né? A gente entra em negócios, constrói, mas a Ana Bárbara até comentou essa questão do low profile, mas por outro lado, até de um lado um pouco pessoal, esse low profile sempre se manteve, né? Tanto o lado do Francisco quanto do Domingo, sempre houve uma visão de economia, de cuidado com os investimentos, cuidado com os gastos. E no final das contas se criou uma cultura dentro da família de contentamento dentro do razoável, vamos dizer assim. Então, no final, o dinheiro é praticamente reinvestido nos negócios. É isso que eu quero dizer. Não é que a família ganha e gasta sem fim, ou que tem pessoas da família que gastam. Não, no final das contas, a família tem uma visão muito empreendedora, muito interessada em fazer novos negócios, em crescer, em fazer as coisas acontecerem e realmente botar a mão na massa, né? Então, até na própria L. Queiroz, o Domingos mesmo, né? O Francisco hoje é presidente, Domingos presidente do conselho, mas isso não impede que eles não vão na planta. O Domingos, nos últimos 2-3 meses, tem entrado nas plantas para entender, para ver acontecer, jaleco, todos os EPIs necessários, obviamente, mas querendo entender. Eles estiveram em Camaçari, em 2 das unidades da L. Queiroz semana passada, justamente por querer entender, olhar negócios, olhar potenciais investimentos. A gente é muito diferente, às vezes, acredito eu, do que algumas pessoas entendem. A gente gosta de botar a mão na massa, gosta de estar próximo, a gente não é um grupo, vamos dizer assim, até familiar, que
fica atrás da mesa, que espera cair o dividendo acontecer na conta. A gente cria o dividendo, a gente tenta ao menos, né? Agora, Filipe, sobre esse nós somos muito diferentes, talvez até além do que as pessoas entendam, eu gostaria de entender como é que então é esse ecossistema das empresas que integram o Grupo OCQ. Bom, como a Ana Bárbara comentou, hoje são 20, 21 negócios, certo? 19 empresas, né? hoje. 19 que empresas. Fica mudando. Tem holding, aí você Não, e integra assim alguma também. coisa. São 20 empresas, mas cerca de 60 Negócios. Não, negócios diferentes. Eu acho que é esse o ponto que a gente tem um diferencial, né? A gente, dentro das empresas, em algumas, costuma criar células. Então, além da gente ter as 19 BUs, né? empresas no grupo, a gente tem células ou BUs, onde foi um modelo criado muito pelo Francisco, que também não é tão comum você encontrar em empresas hoje, que a gente traz um gestor de negócios e ele não cuida somente da venda, né? Mas ele cuida da compra das matérias-primas daquele negócio, até a gestão de produção ou distribuição e a venda. Então a gente foi criando isso. Por exemplo, né, um caso aqui na Abrafat, a gente está com 8 empresas do grupo. Só que uma delas, que é a OCQ, tem 7 células dentro dela. Entendi. Então dentro da OCQ são 7 maior. linhas diferentes, com L. 7 Queiroz tem gestores. 8. Então, a gente tem uma variedade de negócios dentro de uma única empresa. Então, chega aqui na Abrafat, a quantidade de temas que a gente trazendo 7 empresas é gigante, assim. Exato. E aí a ideia, justamente, né, respondendo um pouco ao ecossistema, então, do ponto de vista, vamos dizer, de suprimentos, né, da cadeia de suprimentos e comercial, geralmente a gente tem pessoas com esse conhecimento setorial envolvidos. Hoje a gente conta com o CSC, né, um Centro de Serviços Compartilhados, que aí se engloba o que qualquer empresa tradicional englobaria. Só que aí depende um pouco do momento da empresa, da necessidade, para ela estar ou não nesse CSC. Então tem empresas que têm algumas áreas que são atendidas pelo CSC, tem outras que não, tem outras que não tem nenhuma área. Então depende um pouco, mas resumindo, temos geralmente pessoas setorizadas, cuidando dos negócios, além da gente dando um direcionamento mais geral e mais macro, e pessoas cuidando também de áreas internas, que aí podem ou não contemplar todas as empresas do grupo. Então, o marketing, tem empresas do grupo que tem seu marketing próprio por necessidade, tem outras que a Ana Bárbara cuida. Quando a gente fala de estratégia de M&A, eu acabo me centralizando em alguns negócios, outros eu acabo atuando pouco. Jurídico tende a atuar em mais grupos. Quando você fala da parte financeira ou mesmo da parte de gestão comercial, né, customer service, você geralmente depende de algo mais sistêmico, né, de um RP, algo unificado, e não necessariamente você consegue isso com 19 empresas. Então, depende um pouco do momento, da maturidade das companhias. Porque também, bem ou mal, a gente hoje, olhando até um pouco para trás, até mesmo eu que cheguei depois, a gente percebe que a companhia hoje é muito diferente do que foi. E isso acaba se refletindo até em algumas velocidades de tomada de decisão. Então, 5, 6, 10 anos atrás, as tomadas de decisão eram um pouco mais rápidas. Então, a gente às vezes não pode colocar esse peso dessa tomada de decisão dentro de uma empresa menor. E acho que isso também foi algo que a gente fez de forma sábia por muito tempo. Não adiantava a gente pegar investimentos que a gente fez, que eram empresas que a aposta, na verdade, era como o Francisco falou, de quadruplicar, quintuplicar, crescer, e colocar toda uma estrutura pesada em cima dela. Então, obviamente, hoje o nosso desafio, né, acaba sendo, e parte da digitalização que a gente tem sempre comentado, vem para isso, que é continuar dinâmico, continuar rápido, mas ter uma segurança de informação, de dados, que também é algo que vai gerar muito valor no futuro. Então, é sempre uma balança. Eu fico imaginando a inteligência lá dentro de vocês para analisarem esses contextos todos, né, de cada uma das empresas que compõem o grupo e também as áreas que vocês atendem. Eu acho isso interessantíssimo. Agora, trazendo aqui para o Abrafat Show, como é que essa sinergia que existe dentro do grupo, e a gente tem comentado aqui, se vê integrada no setor de tintas e vernizes? Como é que ela se comprova para esse setor? Bom, para o setor, como eu disse, nós nascemos produzindo resinas PVA na época, né, emulsões de PVA, passamos para emulsões acrílicas e na sequência fomos fazendo outras resinas que são as alquídicas, que são para a área de esmalte sintético,
resinas poliéster que entraram para essa área. Biocidas, pigmentos. Biocidas, pigmentos, estamos num desenvolvimento de um coalescente, né? Então, sempre, como o mercado de tintas é muito grande, muito dinâmico, nós temos boa penetração e conseguimos, a todo momento, estar desenvolvendo produtos para a área de tintas, né? E principalmente agora, há uma visão muito mais verde do negócio, né? Então, essa é a ideia e começamos agora a trazer os produtos verdes, que num dado momento, até na própria entrevista, eu gostaria de entrar um pouco nesse tema. Fantástico. E estar explicando um pouco melhor qual é a nossa ideia do mercado verde, inclusive por eu ser diretor da Biquim, ser conselheiro da Biquim, está ligado hoje ao APRO, a Associação Petroquímica Latino-Americana. Acho que seria interessante estar explicando para quem nos assiste o que o Grupo Osório Cruz vê e que o mundo está vendo, né? Acho que isso é muito importante. A gente vai aprofundar com certeza. Mas acho que até, só para complementar, tirando, né, a carga mineral. E a lata. A lata e o dióxido de titânio, mas que é um produto que a gente distribui, e o coalescente, mas a gente também tenta distribuir um pouco através da Aveta, mas estamos em vias de desenvolver o nosso próprio, praticamente todo o resto que compõe a tinta, a gente fornece, a gente produz. Inclusive através do nosso laboratório de aplicação, trazendo formulações ótimas, formulações interessantes para o próprio produtor da tinta. Então, além das matérias-primas, a gente também tenta trazer esse serviço, esse conhecimento tecnológico para agregar valor, né? Então, a gente tenta, praticamente, como eu falei, né, somente esses outros itens que a gente hoje não faz. Perfeito. Agora, vocês falaram muito sobre algumas estratégias de crescimento nessa trajetória aqui do Grupo ACQ. Eu queria entender como é que ganhos significativos, como é que se representa dentro do grupo os ganhos que foram gerados com essas estratégias. A estratégia trouxe também a própria visão de para onde o mercado está indo, né? Então você não tem só a visão, por exemplo, da resina, né? Você tem a visão de um todo, de tudo que está se fazendo, onde o mercado está indo, né? Esse acho que é o grande ganho da sinergia que nós temos, né? Às vezes você está no mercado de tinta alquídica, que é base óleo, e você está enxergando o que o mercado de óleo está fazendo e que você tem aqui uma ponta que às vezes o pessoal da tinta decorativa não está vendo. E a gente faz essa transferência de tecnologia, tendo as duas tecnologias, né? Entre todos os outros produtos. Entre todos os outros produtos. Isso a gente tem feito muito, para dizer a verdade, não só em tintas, em todos os setores que nós atuamos, né? Eu acho que também foi uma diferença recente que a gente está com escritório aqui na Lapa, em São Paulo, né? Antes as unidades eram mais separadas. Acho que isso foi um marco para a gente quando a gente se mudou para Lapa e começou a trazer o corporativo das outras empresas para lá também. Ficou muito mais fácil essa troca. Era você ia da mesa de uma pessoa para outra e falar, ó, tá acontecendo isso nesse segmento, vê se vai acontecer no seu. Então, isso faz em torno de 3 anos que a gente está com esse escritório. Então, fez muita diferença isso também. Acho que a questão, o time comercial ajuda muito também, né? Também. Você tem muita gente na rua, muita gente conversando, dando assistência técnica, conversando com todo mundo. Faz com que você, como ele falou, entenda o que está acontecendo no mercado de tintas ou mesmo em outros segmentos que a gente também atua com bastante relevância e tomar as decisões de uma forma mais correta, entender um pouco melhor as dores do cliente, o que ele espera, quais são as preocupações. Acho que isso, no final, essa diversificação trouxe um aumento de vendas em todos esses negócios de uma forma geral, mas também um entendimento melhor dos mercados também, que foi muito positivo para a gente, até para novas aquisições, novas tomadas de decisão, né? Hoje dados é tudo, né? Então... Com certeza. Eu tenho certeza, inclusive, que as pessoas que estão nos acompanhando estão lá tomando nota de tudo isso devido à escola que é o Grupo ACQ, né? Agora eu vou trazer o tema sustentabilidade, vou colocar aqui na mesa. Quais ações que existem dentro do grupo que envolvem a área de sustentabilidade que nós possamos destacar aqui? Acredito que hoje a mais importante é a reciclagem de garrafas PET. A gente é o maior consumidor de PET reciclável da indústria do país. Indústria química. Fantástico. Indústria química. Fantástico. Então, hoje a gente consome cerca de 800 mil... Não. Em número de tonelagens hoje,
nós consumimos cerca de 20 mil toneladas ano de garrafas PET. Impressionante. Cerca de esse 1.600, 1.700 toneladas por mês. dado. Gente, que impressionante. Exatamente. Então Imaginou esse em garrafa, deve ser unidades. mais ou menos vezes 20. Fantástico. Então a gente de fato consome bastante. A gente tem alguns reusos de solvente, a gente faz algumas outras operações, mas essa é a mais relevante. E também agora, né, o pré-lançamento que a gente está fazendo na feira, que é justamente o que o Francisco queria comentar, que é a inserção de matérias-primas, né, de monômeros verdes dentro das próprias resinas acrílicas, que deve ser um marco ou algo de fato muito diferente, né, Que para os próximos anos. Que o produto é o nosso Forte Crio 6064, que é a Forte Crio Eco, que a gente fez agora, né? A gente guardou esse produto para a Brafat. E é o primeiro produto da sinergia L. Queiroz Oswaldo Cruz, né? Que, aliás, sacudiu o mercado há pouquíssimo tempo essa sinergia, né? Então, Francisco, então ele faz parte dessa linha verde do grupo? Na realidade é assim. Foi criada uma molécula nova, uma molécula esta molécula ela é bem mais verde, mas ela ainda tem um traço petroquímico da própria L. Queiroz também. E essa molécula ela é um comonômero que é utilizado junto nesta resina acrílica, deverá ser inserido em outras, né? E isso faz com que o produto comece a se tornar verde, né? A gente sabe que tem poucas empresas no mundo fazendo isso ou começando. Acho que nós estamos na vanguarda, até porque nós somos o próprio produtor do monômero, né? E isso traz uma diferença ao mercado. Dentro da sustentabilidade de tudo que a gente vem vindo no mundo, inclusive, como eu vinha lhe dizendo, por participar da Biquim, não tem volta. O mundo será isso mesmo. O que me deixa muito feliz, queria ter 40 anos e não 62, porque queria ver toda essa mudança acontecer. Espero que veja, mas devo estar velhinho. Com certeza verá. Mas é legal a gente ver que o mundo vai para esse lado, né? Quem já não foi ouvido que mexer com química, a pessoa fica um pouco para trás, né? Então acho que essa química verde, essa química, e que o Brasil está sentado nessa química verde. O Brasil é agro, muito importante, e acho que isso vai mudar. Eu sei que nós temos sofrido, que não tem sido fácil, mas eu acho que o Brasil será um país que terá uma posição na área química muito grande através de suas matérias-primas agro. A gente até brinca com isso, né, dentro do grupo. Os descobridores, né, de certa forma, né, os portugueses, eles vieram aqui por ouro e pau-brasil, mas no final, olhando hoje, né, para 2023 e olhando, né, para o futuro, é engraçado como o Brasil tem uma matriz energética muito verde. Acho que isso é muito valioso, até comparando com a própria Europa e com os Estados Unidos, China principalmente, e também essa parte do agro, que a gente se fortaleceu muito nos últimos anos e consegue fomentar tantas outras indústrias, né? Acho que a indústria de açúcar e álcool é um exemplo disso, o etanol é um exemplo disso, entre outras indústrias potencialmente químicas, né, que podem surgir a partir de uma matriz verde, que o Brasil é muito forte, né? Então a gente de fato está muito animado, tem buscado muitas alternativas para conseguir mudar e transformar muito esse mercado. E de certa forma, o fato da gente ter essa natureza de polímeros, essa natureza mais independente, tanto nos negócios, faz com que a gente, de fato, não tenha tantas amarras como muitas vezes outras empresas que estão aí há 100 anos, 200 anos e que acabam tendo uma verticalização diferente da nossa. Como a gente está criando a nossa verticalização agora, isso dá uma liberdade muito grande para a gente, ainda mais sentado no Brasil. Então, a gente está muito animado, a gente acha que provavelmente a gente vai conseguir mudar bastante coisa. E tinha uma visão também na Europa, nos Estados Unidos, que prevaleceu pelos últimos 20 anos. O americano, o europeu, eles tentavam muito substituir os produtos de origem fóssil por outro verde, mas 100%, trocar A por B. E quando você fala de copolímeros, que no caso é um nome mais técnico, me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem, é muito difícil. Você fala de 5, 6 reagentes entre vários outros aditivos. Então fazer uma migração de A por B do dia para a noite é muito difícil. O que a gente tem proposto, e acredito que o mundo vai caminhar cada vez mais para isso, são mudanças
menores, mas contundentes, gradativas e contundentes. Acho que é esse o foco. Só queria falar uma coisinha, voltando, só para não esquecer, na história da sinergia. Olha que negócio. Nós compramos a Focus, que é a nossa empresa da área cosmética, há 14 anos. Há 13 anos ela fez um lançamento chamado vegetalização, ou seja, a vegetalização da química há 13 anos na área cosmética. E isso nos chamou a atenção dentro da área química. Então, com isso, aquilo já ficou na nossa cabeça e começamos a fazer algo parecido já na área química. Então, isso também responde à tal da sinergia da eco. Porque a indústria cosmética já estava na vanguarda. Do que hoje estamos aqui começando na área de tintas. Perfeito. E aí só um ponto para a gente também não esquecer, um outro lançamento que a gente teve no ano passado da parte verde, não menos importante, que é o Forte Pine, que são as nossas resinas também à base de breu, né, derivada da árvore de pinos. Também é uma iniciativa nossa, a verde também, que querendo ou não, na Abrafat é um lançamento porque ela ainda não esteve a primeira participação na Abrafat também, né? Eu vou pegar esse gancho porque eu tinha aqui inclusive uma pergunta, o que é tecnologia de resinas derivadas de breu, para ficar um pouco mais claro? Na verdade é uma tecnologia já bem tradicional no mercado, né? O próprio Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de resina. Nada mais é do que um éster à base de ácidos oriundos do breu, que geralmente são reagidos com outros glicóis, polióis ou mesmo outros ácidos para fazer alguns produtos diferentes. A nossa ideia é justamente, via L. Queiroz, que é detentora de vários desses ácidos e também possui álcoois que só a L. Queiroz no hemisfério sul do globo produz, tentar acelerar e intensificar a produção desses produtos e trazer uma visão realmente muito industrial sobre eles, né? Querendo ou não, a gente entende que a molécula de breu foi uma molécula que foi pouco estudada com profundidade no Brasil e no mundo nos últimos anos. É uma tecnologia muito antiga, mas que sempre estava atrelada a grandes grupos e competentíssimos do setor agrícola. Então essas companhias ao redor do mundo sempre tenderam a estudar muito mais a árvore, como você fazer uma árvore geneticamente modificada mais eficiente, do que efetivamente olhar sob um aspecto químico. Se assemelha um pouco à indústria de açúcar e álcool. Geralmente quem tem a operação de açúcar e álcool, produção de etanol, acaba sempre tendo uma visão mais da cana-de-açúcar. Sim. É um derivado, né, a operação de açúcar e álcool. Nossa ideia aqui é justamente ser mais um produtor dessas resinas, mas tentar colocar essa nossa visão da Osvaldo de inovação tecnológica, pensar em outras oportunidades, e é um produto que vai já há muito tempo para o mercado de tintas, entre outros. Então é muito sinérgica a nossa. E o Filipe cita a L. Queiroz, eu quero aprofundar um pouquinho mais nessa nova aquisição do grupo OCQ. Ela possui esse portfólio de plastificantes vegetais, né? O que seriam esses produtos? Eles, assim como uma resina, né, derivada de breu, ele é um éster. O éster, para quem não sabe, eu também não sou químico, tive que aprender nos últimos anos e meses. Um éster é uma reação de um ácido orgânico com um álcool orgânico e você consegue fazer um monômero ou um produto à base disso, um éster. Um aquilato de butila é um éster. Um oleato de etila é um éster, que é o que é uma reação de óleo de soja, que contém um ácido interno, com etanol, é um oleato de etila. Então, os plastificantes vegetais e verdes da L. Queiroz nada mais são do que plastificantes à base de óleo de soja, com a fortaleza da L. Queiroz, que é essa fortaleza petroquímica dos álcoois, substituindo, complementando e agregando valor aos plastificantes fósseis que a L. Queiroz é líder de mercado há décadas. Então a ideia é que a gente aumente o nosso portfólio e consiga oferecer, já oferecemos de fato isso. A ideia é que a L. Queiroz cada vez mais forneça esses produtos no mercado para que tenha-se opções. E, mais uma vez, usando essas fortalezas do agro brasileiro, né? Como óleo de soja, o próprio etanol, entre outros produtos. Inclusive, pode ser feito até com outros óleos e esse é o caminho que nós estamos traçando. Agora, vocês já revelaram aqui para quem nos assiste, que não pôde ainda estar aqui no Abrafat Show, que lá no stand de vocês, o Forte Crio 6064
está fazendo sucesso, é o lançamento aqui no Abrafat, né? Na análise de vocês, quais os principais desafios e oportunidades de produtos sustentáveis, de produtos verdes, nesse mercado de tintas e vernizes? Acredito que essa é uma tendência que veio para ficar, mas querendo ou não, as tintas ou vários outros produtos, o brasileiro ou mesmo, né, pessoas de vários outros países têm uma dificuldade de preço, têm uma dificuldade de competitividade. Aí a gente vai falar de comercialização. Exato. Então, no final das contas, a gente acaba entendendo que um dos grandes desafios de um produto verde é a precificação, a comercialização. E ver valor, né, nesse produto. Porque eu acho que a gente está num momento justamente de mudança de cultura. Então, a gente vê clientes já pedindo para a gente ter produtos sustentáveis, porque para eles também é interessante produzir tintas com esse apelo, né, porque tem provavelmente clientes finais buscando por isso, mas ao mesmo tempo a gente também tem clientes finais que não veem ainda valor nisso, né? Eu acho que faz parte justamente dessa transição. E aí eu acho que isso que é o mais difícil hoje, né? Isso, e por isso que a gente tentou buscar matrizes químicas, né, matérias-primas que pudessem ser competitivas em preço. Então, a OCQ sempre se destacou justamente por ser uma empresa com uma busca incessante por essa competitividade de matéria-prima, de preço, de produto, de inovação. E a gente tentou, mais uma vez, tentar trazer esse valor de ter um produto ainda economicamente viável no nosso conceito, né? Então, a nossa ideia é justamente fortalecer e ir migrando, como eu comentei antes, a matriz de matérias-primas, sempre tentando manter o produto tecnologicamente tão bom quanto os outros e competitivamente também. Perfeito. Agora eu quero aproveitar, Francisco, que você tem cadeiras diretivas, não só na Biquim como também na Apla, para pegar a sua opinião, que é muito valiosa para todos nós, sobre como é que você enxerga esse futuro da indústria química no Brasil e no mundo. É muito do que nós estamos falando agora, né? Nós, da Biquim, estamos enxergando muito o hidrogênio verde, tudo isso, né? Tudo isso que vem acontecendo, o mercado, para nós o mercado, inclusive na Apla também, o Apla foi semana passada. E isso é uma tendência mundial mesmo, não só do Brasil. Essa inserção de matéria-prima verde, essa inserção de reciclagem, de muito mais inteligência na produção, reutilização de água, ou seja, isso não tem como, será assim, e isso que é interessante, é um desafio, é um mundo novo da química, né? E que traz essa visão muito grande do mundo. E isso vai continuar. O fóssil, não digo que vai acabar em 30 anos, mas deve reduzir mais do que 90%. Até os automóveis passam a ser elétricos, tudo isso que vem acontecendo. Não teremos tanta extração de petróleo, existe shale gas nos Estados Unidos, tudo isso, mas mesmo assim a sustentabilidade de um produto base shale gas não é tão grande quanto um produto vindo sustentável da área verde. Então, isso não tem outro caminho, vai acontecer, e para o bem do nosso país, né, da nossa nave terra, porque o mundo é esse é o mundo que nós vivemos, temos visto alguns incidentes climáticos muito grandes, não há volta. Ao meu ponto de vista, estamos um pouco atrasados, porque se estivéssemos no momento correto, esses problemas, esses incidentes climáticos que aconteceram, agora esses meses recentes não teriam acontecido. Então estamos atrasados, temos que correr para isso, mas ao mesmo tempo é uma alegria, né? Ainda para quem é químico, ver o mundo ter essa transição. E isso será agora, já está acontecendo. A cada dia nos solicitam que seja mais rápido. Para vocês terem uma ideia, mundialmente a Biquim participará esse ano de 4 eventos nessa linha de sustentabilidade, menor pegada de carbono, hidrogênio verde, tudo isso. São temas recorrentes e muito importantes que sejam recorrentes. Né? Não há volta nenhuma. Pode ter certeza absoluta. Agora eu quero entender um pouco das percepções do grupo em relação ao Abrafat Show. Nesse primeiro dia, até esse momento, quais as percepções de vocês do evento de 2023, que é o maior da história? Então, eu queria falar até um pouquinho, 23 já contra 22.
tudo que nós estamos falando. A gente já está sentindo essa percepção. Primeiro, o mercado está animado, o mercado de tintas está animado. Outros mercados não estão tanto assim, então o pessoal de tinta, o mercado está bom para tintas. E a gente sente que é gostoso essa primeira busca dos produtos verdes, como a Ana Bárbara vinha falando, a pessoa procurando, querendo entender, vendo que o mundo está correndo para isso. Isso me deixou muito feliz, acho muito importante e essa é a sensação. Então, e o Brasil, como gosta de criar, eu acho que isso é uma chance enorme para o Brasil, né? Falando um pouco de Brasil, falamos de mundo, mas a Abrafat Show, ela traz isso. Eu já dei uma andada na feira, vi alguns insights assim também, fiquei feliz porque seria difícil se só uma empresa viesse com esses insights, e são insights de várias empresas. Estamos no caminho certo, a Abrafat está no caminho certo, e presta atenção, veja 2022 para 2023, apenas um ano e você já encontra mais esses insights, menos pegada de carbono, produtos verdes e tudo, então isso é muito animador realmente. Assim como é animador receber o Grupo OCQ aqui no AbraCast, quero agradecer muito vocês. Obrigado, Francisco. Você que é uma escola, por ter estado aqui conosco. Faltou colocar uma coisinha só, Fica à então vontade. esqueci só uma coisinha. Interessante no grupo que eu e meu irmão temos 60 anos, os sobrinhos que vieram depois têm 40, são da turma dos 40 e os filhos da turma dos 20. E acho que um dos segredos também, para quem tem minha idade, escutar os jovens. Nós, os mais velhos, temos experiência e ela é importante, mas o que o jovem traz e conhece, grande parte do crescimento do grupo foi ter os sobrinhos e os filhos em momentos diferentes, trazendo ideias novas do mundo. Muito importante, e espero que as gerações que vêm aqui, que estão no nosso grupo, sigam ouvindo também as novas gerações. Escute os conselhos dos mais velhos, mas não deixe de escutar as ideias dos mais jovens. Eles vivem mais no mundo que nós hoje. E nesse sentido dá para perceber que o grupo está muito bem amparado, porque o repertório é impressionante, né? É verdade. De todos. Obrigado. Saiu. Obrigado, Filipe, pela presença Obrigado, aqui. valeu. Uma alegria. Ana Bárbara, muito obrigado. Obrigada. Nosso obrigada. reencontro aqui. E vocês continuem acompanhando, porque assim como o grupo OCQ, que é um dos destaques do Abrafat Show 2023, outras grandes empresas passarão por aqui no AbraCast, o maior de todos os tempos.